feira passada, né? Dia 20, devido a problemas técnicos, tá? Então, bem-vindo a mais uma monitoria de cálculo diferencial 1, tá? E nós estávamos vendo que na aula passada, nós aprendemos isso aqui, né? Que a função f de x em y depende de f de x, pode ser escrito dessa forma aqui. Certo? A forma, depois de quando você faz todas aquelas translações que eu falei, certo? Nós vimos também que nós temos duas raízes reais, que elas podem ser reais iguais, reais diferentes, ou não pertencer ao conjunto de números reais, né? De qualquer forma, toda função do segundo grau tem raízes, tá? Sendo ela real ou não. Então, nós temos isso aqui. Certo? Menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Onde, né, delta b é um número que é menos b quadrado, menos 4ac. Certo? Bem, isso foi o que nós vimos. Vamos fazer aqui um gráfico, né, para uma função desse tipo, quando A for positivo, tá? Maior que zero. Ou seja, esse número que está aqui é maior que zero. Por quê? Porque esse número ele vai ter a ver com a concavidade. Toda vez que o A for maior que zero, ele vai ter essa fórmula, né? Então é o seguinte, nós vimos, né, quando nós vimos isso aqui, nós discutimos o conceito de raízes, né? Então, calcular uma raiz, isso aqui é a fórmula que todo mundo conhece, desde o ensino médio. Só que o que é raiz? Raiz é o x que zera a função. Ou seja, no par ordenado é o valor de x quando a projeção desse valor no eixo y vale zero. Então, nós temos aqui duas, ó. Uma projeção é zero, outra projeção é zero. Então, nós temos x1 e aqui nós temos x2. Certo? x1 e x2 são subíndices, né? Esse 1 e 2 são subíndices, para dizer a ordem das raízes. Então, a primeira é essa, a segunda é essa. Não quer dizer que na sua resposta você é obrigado a colocar em ordem crescente. Só tem duas ordens que você pode fazer, crescente ou decrescente, no caso da raiz da função do segundo grau. Certo? Nas demais, aí você faz do jeito que você quiser. Só se pedir explicitamente que é para ordenar as raízes, tá? E aí, ó, quando você olha aqui, você vê também que a função ela toca o eixo y. Quando ela toca o eixo y aqui, a projeção nesse ponto é quanto? Em x. É zero. Lembrando, isso aqui é o eixo x, tá? Por isso que os x estão aqui. Então, quanto é que vale esse valor? Bem, eu já sei que o x dele é zero. Mas quanto vale o c dele? Porque todo par ordenado é formado por duas coordenadas quando nós tratamos de coisas bidimensionais. X e y. Quanto é o valor dele? Bem, para saber o valor dele, geral, nós temos que recorrer na forma geral da função do segundo grau. Quando o x é zero, x ao quadrado zero, vezes a zero, b vezes zero, zero, zero mais zero, zero, zero mais c dá c. Então, na função do segundo grau, o valor que a curva toca, o eixo y, ele sempre vai ser o c do vértice. Ou c do vértice já é o termo livre aqui da função. Beleza? Certo. Se você for perceber, ó, apesar do desenho não estar igual, mas isso é simétrico. Ou seja, qualquer ponto que você pega aqui, ó, né, tem aqui, ó, um eixo de simetria e divide a parábola em duas partes iguais.
Apesar disso aqui não estar igual, por causa do meu desenho, mas elas são iguais, tá? Assim, e esse é a mesma distância de qualquer ponto aqui para cá, é a mesma, tá? Só que aqui está para esse lado e para o outro está desse. Então, ela é igual, mas multiplicando o x por um número, por menos 1, né? Para você inverter as coisas. Em relação a esse cara aqui, aqui você vê que ele está no primeiro quadrante puro, tá? Mas o que importa é que ela é igual. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque nesse ponto, no caso do a maior que zero, a função de segundo grau tem o seu menor valor. E ele tem um x correspondente a ele. Aqui é um y e aqui é um x. Esse ponto, que você pode traçar uma reta, né, para dividir ela em partes iguais, é chamado vértice. E ele tem ele é uma coordenada, né? Então, qual é a coordenada? XV, YV. No negócio ainda está genérico aqui, tá? Mas eles são valores específicos para cada uma equação de segundo grau, ok? Beleza. Como é que a gente calcula ele? A gente sabe, ó, raiz. Esse valor você sabe quando você calcular daqui. Como é? É aqui. Brinca lá, coloca qualquer valor que você quiser para A, B e C e faz a conta que você vai ver. O máximo que pode acontecer é dar problema aqui, se esse número for negativo. Aí não vai ter raiz real, o que significa que a curva não vai tocar o eixo X. Né? Não toca o eixo X aqui. Por quê? Porque quando ela toca esse eixo X, todos os pontos que ela toca, zera a função. Então, ela não vai ter raiz real. Então, você não vai colocar. Ela vai ter raiz, mas não real. Ok? Como nós não estamos vendo números, nós só estamos vendo os números reais aqui, então esse negócio não interessa para a gente. Certo? E como é que a gente faz? Ó, se ela está cortando em simetria, as distâncias são as mesmas, então quer dizer que essa distância aqui, esse segmento de reta aqui, do x até o x do vértice, tem que ser igual ao segmento do x do vértice até o 2. Como é que você escreve isso? Você escreve assim. XV menos X1. Certo? Esse ponto menos esse, que eu tenho este segmento, que tem o valor XV, menos o valor, esse segmento X1. A diferença, né? O que é que está faltando para completar? Isso aqui, ó. Então, como é que escreve isso? Dessa forma. É o maior menos o menor. Certo? Bem, tem que ser igual aqui. Então, da onde chega x2 menos x do vértice. Agora, ó, x1 e x2 nós conhecemos. Através daqui. Certo? O que nós não sabemos é XV. Então, passa XV para o lado esquerdo, que é convenção nossa, escrever da esquerda para a direita. Então, o que nós não sabemos, colocamos a nossa esquerda. E aí, passa esse outro cara para cá. O X1. Aí, o que é que vai acontecer? Aqui vai aparecer 2 XV vezes 1 mais X2. Então, X do vértice vai ser o quê? X1 mais X2 dividido por 2. Certo? Então, isso aqui é a forma, é uma forma de você encontrar o X do vértice conhecendo as raízes.
x1 e x2. Ou seja, você vai ter que resolver por baixo. Tá? Existe um método também de soma e produto, mas a gente fala em outro momento. Tá? Agora é o seguinte, será que para nós conhecermos esse x do vértice y, nós precisamos necessariamente encontrar as raízes reais, as raízes da função? A resposta é não para isso, ok? Por quê? O que eu quero dizer com isso? É que se a gente sabe a equação, como a gente pode calcular o x do vértice sem ter que resolver a raiz? Ou seja, simplificar o nosso trabalho. Bom, em outras palavras, como eu posso escrever x do vértice em função de A, B e C, que é os parâmetros que nós conhecemos na equação do segundo grau? Bem, para isso vamos usar a equação do segundo grau. Vou apagar aqui, né? E vou partir da última linha aqui. Ok? Aqui, ó. X do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Certo? Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vou fazer um traço aqui para não confundir. Eu vou colocar, ó, xv vai ficar meio e está multiplicando quem? Quanto vale x1? x1 vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Então vai ficar menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Mais x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b mais 1 menos raiz de delta dividido por 2a. Ok? Bem, como nós temos aqui o mesmo denominador, podemos escrever isso no mesmo denominador. Ou seja, fazendo assim. Certo? 2a. Agora é o seguinte, ó. Vou colocar menos b mais raiz de delta, mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Percebemos que esse número é oposto, né? São números opostos, então cancela. Esse raiz de delta menos raiz de delta dá zero. E nós temos que menos b vai dar menos 2b. Certo? Então vai dar meio menos 2b dividido por 2a. Quando nós fazemos a conta, cancela esse com esse e multiplica aqui, nós temos que menos b dividido por 2a. Então, o x do vértice vai ser calculado só se você sabe o valor de b e o valor de a, que tem lá, você já vai saber resolver, sem precisar fazer tudo isso de conta. Né? Ou seja, aqui você tem que saber até raiz quadrada. Aqui, você vai ter que saber dividir para encontrar. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. X do vértice é menos b sobre 2a. Vou colocar em uma box. Agora, nós vamos atrás do y do vértice. Ok? Olha o que o y do vértice diz. Bem, se a gente tem um valor de x, como é que a
gente calcula o valor de y? Então, como é que a gente vai calcular o y do vértice? Então, o y do vértice vai ser a lei, né, a função, substituída no ponto que você quer, no ponto xv. Ok? Então, onde tiver x aqui, nós vamos trocar pelo valor de xv. Quanto é o valor de xv? Menos b sobre 2a. Então, você tem aqui, ó, certo? Ó, y a menos b 2a ao quadrado mais b menos b sobre 2a mais c. Certo? Isso que você tem. Ok? Agora eu vou fazer a conta. A vezes o número escrito na forma de fração elevado a uma potência. Nós já vimos que vai ser o numerador elevado à mesma potência e o denominador elevado à mesma potência. Eu acho que é a segunda propriedade que nós vimos, não tenho certeza, mas ela é logo das primeiras. Então aqui vai ser b quadrado dividido por 4a ao quadrado. Mais com menos, menos. Menos b, 2a. Mais c. Ok? Olha só. Nós podemos fazer essa divisão aqui, né? Certo? Estou usando a notação cortar, mas não é cortar. Estou pegando a e estou pegando 1 sobre o quadrado de A, ou seja, o inverso dele ao quadrado. O que é que vai dar? O inverso. Então vai ficar de A. Então vai ficar B2 dividido por 4A. Menos B2A. Mais C. Ó, MMC é uma explicação por 1. Eu vou fazer de uma outra forma aqui. Né? O que é que precisa para esse denominador aqui ficar igual a esse? Tá faltando só multiplicar por 2 aqui, né? Então você vai multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Por quê? Porque esse número dividido por ele mesmo é 1. Ou melhor, é o elemento neutro. E o elemento neutro, como o nome já está dizendo, é o elemento neutro. O que está faltando para esse denominador aqui ficar igual a esse? Está faltando 4A. Então, você vai multiplicar aqui por 4A e vai dividir aqui por 4A. Certo? Quando você fizer isso, você vai ter 4A, certo? E todo mundo está por 4A, né? E aí você vai fazer o MMC, ó. Vai reescrever o que está aqui, ó. Botou as frações que estavam separadas, coloquei numa só. Então vai ficar B quadrado. O que sobrou aqui? Menos 2B quadrado. B quadrado, porque multiplica esse B aqui, tá bom? B quadrado, mais, aqui eu vou colocar 4AC, só para manter a ordem alfabética. Primeiro o número, depois as letras, né? A ordem que a gente coloca. E as letras sempre ficam em ordem alfabética. Então isso aqui vai ser quem? B quadrado menos 2B quadrado dá menos B quadrado, mais 4AC, dividido por 4A. Então, o y do vértice vai ser o quê? Ó, o que é menos B quadrado mais 4AC? Isso não lembra alguma coisa?
Lembra, olha, o valor de delta. Só que o delta é B quadrado menos 4AC. Então, que número é esse? É o oposto daquele. E como é que a gente coloca esse número em função do qual ele é oposto, que é o normal, o padrão beta? A gente coloca o sinal de menos e coloca o número que ele pertence lá. Ele está representando, fazendo oposição. Então, dividido por 4A. Certo? Então, aqui é o x do vértice. Ok? Ou x do vértice, y do vértice. Então, você tem y do vértice menos delta dividido por 4A. Ok? Tranquilo? Bem, vou apagar aqui. Certo? Tem uma coisa que eu não falo muito, e não acho que é importante para a gente aqui, mas que é importante lá no ensino médio, né? Assim, ela não deixa de ser importante para a gente. Ela sempre vai ser, o que é importante sempre é importante. Só que a gente não dá muita ênfase, porque isso tem que estar no sangue. É o que eles chamam lá de estudo do sinal. Né? Estudo do sinal. Esse estudo do sinal vai estudar que sinal, né? Bem, eles geralmente representam por uma reta assim, paralela ao chão, né? Paralela a você. E ela está representando o eixo X, ou seja, os elementos de domínio, certo? Ou as abscissas, para quem gosta de mais sofisticação matemática, tá? Porque aqui é chamada abscissa, que está aqui, e aqui é chamada ordenada, tá? Dependendo do valor da abscissa, você tem uma coisa ordenada, tá? Bem, mas isso aí é só blá, 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 né? O que importa é a gente saber o que é que a gente está querendo falar. A formalidade existe, beleza. Mas nós estamos focando agora na formalidade matemática. Então, para o caso da função de segundo grau, nós temos duas raízes. Estou colocando aqui um caso genérico, né? Que elas têm duas raízes reais diferentes, como é o caso daqui. Então, esses eixos vai representar o seguinte, ele quer saber aonde a imagem é positiva e aonde a imagem é negativa. Então, assim, se você pega a função para A igual a zero, maior que zero, desculpa, certo? Quais são os números que começam, os valores da imagem que começam do ponto aqui até aqui? Até o menos infinito, ó. Pontos daqui para cá, os valores são o quê? Positivos. Certo? Então, à esquerda da primeira função, da primeira raiz, os elementos, as imagens são todas negativas. Ou positivas, desculpa. Certo? Entre os números. Então, você pega qualquer número aqui, ó, vai dar lá embaixo, tá vendo? Qualquer número vai estar lá embaixo, então ele vai ser sempre negativo. E a direita de x2 vai ser sempre positivo. Ok? Se nós tivéssemos o caso em que o A é menor do que zero, se quiséssemos manter as raízes, as mesmas raízes, né? Só que mudou o valor do A, porque essa raiz aqui é geral, estou botando na ordem, tá? Não quer dizer que é necessariamente o mesmo número, mas a ordem, a primeira e a segunda é a mesma. Tá? Então é o seguinte, o que acontece com isso? Quando A é dessa forma, o gráfico dela é assim, viu? Desculpa. Vou apagar aqui. Então você tem, ó, você tem um gráfico aqui, certo?
Você vai ter x1, vai ter x2. Perceba que ainda tem valor de y, valor de x. Tem o vértice, né? O vértice. Então é o seguinte, ó. À esquerda da primeira raiz, tudo é negativo. No meio, tudo é positivo. Certo? E à direita da segunda raiz, tudo é negativo. Ok? Perceba o seguinte, ó. Quando nós fizemos um desenho assim, dessa forma, tá? E se eu pegar um outro desenho aqui, por exemplo aqui, certo? São funções claramente diferentes, né? Aqui está em vermelho, está em cor vermelha, e aqui está na cor preta. Então é o seguinte, ó. A cor vermelha tem um valor de imagem maior, é o maior número da imagem. Então o valor dela aqui para o x do vértice é um valor máximo. Já a preta, né, tem um valor o quê? Aqui embaixo. Então esse valor é chamado de mínimo. Isso nós vamos ver mais à frente ao curso quando nós estivermos tratando de pontos de otimização. Que tem algumas funções, tem outro tipo de funções que tem mais de um ponto desse tipo. Onde tem, o que é esses pontos? São pontos em que a função tem o seu valor máximo e o seu valor mínimo. Certo? Tem uma outra coisa também que é diferente, ponto de diferença também. Tá? Mas é quando esses pontos zeram a segunda derivada, mas a gente vai ver isso com calma lá na frente. Tá? Então, o que importa é o seguinte, é que existe pontos de máximo e pontos de mínimo em função. Essa aqui é a terceira função. Nós vimos a função constante, ou de polinômio de grau zero. Nós vimos a função de primeiro grau, ou função afim, quando está naquela forma geral, como os matemáticos gostam. E vimos essa aqui, que é função quadrática, mas o nome formal é função quadrática. O apelido que eu uso aqui é função de segundo grau, tá bom? É porque função e equação não são a mesma coisa. Tem uma diferença entre si. Tá? Estão relacionadas com as coisas, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, nós temos isso aqui. Bem, se nós temos uma função de segundo grau desse jeito, né? Esse é o seu dever de casa. Eu quero que você mostre. Certo? Escreva ela dessa forma aqui. Certo? O que é que está acontecendo aqui? Ó? Aqui você tem a função do A, B e C. Nesses aqui, você está começando a colocar em função de A e da primeira e da segunda raiz. Certo? Para usar isso daí, né, para usar essa fórmula, você antes vai ter que mostrar o seguinte, ó, que a soma das duas raízes, certo? É menos B sobre A. Nós já praticamente fizemos isso aqui. Nós fizemos essa conta, logo depois multiplicamos por meio, quando foi fazer o x do vértice. Então não é complicado. Então você vai pegar, somar esses dois números aqui genéricos e vai ver o que é que vai dar. E depois você vai ver que o produto entre os números, vai separar os dois números e multiplicar entre eles, vai ser C sobre A. Certo? Depois que você fizer isso, você substitui o B daqui e aqui e o C daqui e aqui. Vai fazer multiplicação, tá? Faz a conta, você vai ter que chegar nessa forma. Aí é aqui que é a hora, para quando for fazer a manipulação, esse é um dos primeiros testes para você ver toda aquela regra de manipulação que eu passei no começo. Tá certo?
Ok? Bem, você pode na verdade, esse negócio aí não é só para a função do segundo grau. Qualquer função de polinômio, tá, pode ser vista como... O que isso aqui está fazendo? Um produto de duas funções do primeiro grau. Né? Onde o A aqui... Esquece esse A daqui não é o A lá da função do primeiro grau. Certo? O A lá de uma função do primeiro grau seria 1 vezes x menos x1. Menos x1 é o nosso B, se você fizer o teste psicotécnico, né? Para ver que ele é o B. Então, aqui, ó, função de grau 1, função de grau 1, quando multiplica na função de grau 2. Se tivesse uma função de grau 3, teria A, x1 menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, entendeu? Beleza? Então, beleza. Então, é isso aí. Na próxima aula, né, nós continuamos. Obrigado, tá? Boa tarde.